Olá, seja bem-vindo. No presente vídeo vamos dar sequência às nossas aulas de Direito da Família e para hoje a minha abordagem vai girar em torno da adoção. Tema esse que é de vital importância para o estudo de Direito da Família e na verdade vai coligar-se à nossa última aula abordada aqui sobre o parentesco e por isso convido-lhe a assistir o vídeo até o fim para que possa ter mínimas lousas em torno deste tema de vital importância para o nosso estudo. E se for novo no canal, convido-lhe já a inscrever-se, a deixar o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica. Ativa o sino para que o YouTube lhe possa notificar sempre que subirmos vídeos novos e compartilhe, caso queira, o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos e desta maneira possamos contribuir para a sua cultura jurídica. E se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia. Bem, quando se fala de fontes das relações jurídicas familiares, nós aqui elencamos 5, designadamente o parentesco, a afinidade, a adoção, a união de facto e o casamento. Bem, se calhar devia estar a se questionar se na aula anterior nós falámos sobre o parentesco. Claramente que hoje seria inevitável falarmos sobre a afinidade, mas não. Vamos efetivamente falar sobre a adoção, porque na verdade a adoção é um vínculo que, não obstante a não ter um caráter natural, como é no parentesco, na medida em que existe um laço sanguíneo entre as partes, porque é o vínculo que liga uma pessoa à outra, pelo facto de uma descender da outra ou por partilharem o mesmo progenitor, e logo existe esse elo sanguíneo e, no entanto, é uma relação natural. Aqui, na adoção, não existe efetivamente uma ligação sanguínea, mas sim uma ligação legal. Exatamente. É mais uma vez o direito a nos trazer aqui a sua matriz e, com certeza, trouxe uma novidade e criou a adoção, um elemento que tem ou produz os mesmos efeitos que o parentesco, mas não é natural, é legal. Como vimos há pouco, quando estudamos aqui sobre a questão da morte presumida, né? Vimos que a morte presumida é uma morte não natural, mas é uma morte que o próprio direito traz. Então, consequentemente, já consegue perceber que o direito, na verdade, às vezes quer se fazer de Deus, mas não pode. Mas enfim. Nessa perspectiva, vamos olhar então para a adoção. O que é adoção? Na verdade, de um ponto de vista genérico, já conseguimos aqui definir o que vai ser a adoção. A adoção, na verdade, é um vínculo que liga um outro indivíduo, pelo facto de um desses indivíduos manifestar a vontade em trazer para si um novo elemento na família. Bem, se quisermos efetivamente olhar para um conceito legal, provavelmente o nosso Código da Família não nos diz nada disso, tanto é que o regime jurídico do Código da Família vem aqui consagrado. O regime jurídico de adoção vem consagrado no Código da Família a partir dos artigos 197 e seguintes, e ele efetivamente diz aqui apenas qual é o fim da adoção, estabelecendo o seguinte: a adoção visa a proteção social, moral e efetiva do menor, constituindo entre o adotado e o adotante vínculo de parentesco igual àquele que liga os filhos aos pais naturais. Exatamente, este é o fim último, salvaguardar aqui os interesses do menor. Por quê? Porque, em algumas vezes, menores há que estão abandonados, que não têm capacidade de sobreviverem sozinhos, e então a lei permite que certo menor possa integrar o seio familiar de uma certa pessoa, e nessa relação que vai ligar ambos será ou produzirá os mesmos efeitos que o parentesco. Lembram-se dos efeitos do parentesco? Exatamente, falamos no anterior, vai lá ver os efeitos do parentesco. Significa que, a partir do momento em que o indivíduo é adotado, terá os mesmos efeitos que repercutem sobre o parente. Porque efetivamente torna-se um parente. No entanto, nós devemos efetivamente depois olharmos aqui para a questão do próprio âmbito. Bem, o âmbito da adoção é muito amplo e, na verdade, já deriva desde a antiguidade, na medida em que, na Roma antiga, já se verificava que o patriarca podia trazer pessoas estranhas
ao seu seio familiar e cuidava-os como se de seus próprios filhos se tratasse. E algumas vezes, não obstante não existir nenhum vínculo, era aquele indivíduo que o substituía como patriarca de uma família. Então está aí, não obstante não ser um indivíduo da família, mas substitui o patriarca. Aqui acontece também o mesmo. O indivíduo A que é adotado e, assim sendo, vai integrar a família como parente e, na eventualidade do senhor falecer, que o adotor, ele vai ser o seu sucessor. Por quê? Porque é seu descendente. Meus caros, já fizemos aqui uma árvore genealógica, certo? Portanto, vai lá ver a nossa aula e vai perceber por quem é ascendente e quem é descendente. Logo, olhando para essa questão do âmbito familiar e normalmente no que diz respeito ao nosso país, a adoção é vista com um caráter pejorativo. Por quê? Principalmente no caráter econômico. A partir do momento em que o indivíduo é adotado, algumas vezes pelo facto de não existir nenhum vínculo entre ele e a pessoa que morreu, os outros indivíduos ou as pessoas que tenham um vínculo natural com a pessoa falecida querem afastar o adotado, mas não podem o fazer porque legalmente, já estou aqui, acho que já falei isso umas 5 vezes, o adotado terá os mesmos efeitos ou incidirá sobre eles os mesmos efeitos que as pessoas que estão ligadas pelo vínculo do parentesco. Por isso, meus caros, a adoção é efetivamente um elemento muito preponderante para o estudo do direito da família, é um elemento que tem sido deixado de parte por muita gente, mas é essencial que estude, é essencial que compreenda que a adoção é efetivamente um dos vínculos mais importantes. Por isso é que nós estamos aqui a abordá-los em segundo lugar, porque substitui um parente. Ok? Eu sendo adotado, sou seu parente. O senhor é meu pai, se eu for seu adotado. Se eu for o adotante, no caso, adotei a si, eu sou seu pai também. Ok? O senhor é meu filho. E vai ter os mesmos efeitos que do meu filho natural, ou seja, aquele que efetivamente deriva ou descende da minha carne, também terá os mesmos direitos que os seus. Bem, posto essa situação, vamos então agora olhar para a Constituição. Todo mundo pensa que só o facto de eu pegar uma criança na rua e trazer para mim, automaticamente é adotado. Não, não é isso. A adoção, na verdade, é um processo. É uma série de formalidades que têm que ser cumpridas até a sentença. Porque quem decreta a adoção é o tribunal. Sem a sentença transitada em julgada que determina que o indivíduo é, a partir daquele momento, pai do menor, não existe adoção. Por isso, não é o facto de ter pegado um menor na rua e colocar na sua casa que automaticamente é pai do menor, não. E muitas pessoas fazem pior, registram as crianças sem ter uma sentença transitada em julgada no tribunal. Aquela adoção é ilegal. Por isso, é importante que preencha os requisitos, porque se for descoberto mais tarde, e daí depois surgem as dificuldades. Não existe sentença transitada em julgada, o indivíduo registra a criança, o menor, e o menor começa a viver como se de seu filho se tratasse. Mas não existe nada, a segurança jurídica do menor não está salvaguardada. Mais tarde, quando falecer, não existe sentença transitada em julgado, o menor não terá sequer qualquer direito se os outros filhos aperceberem-se, porque, vou lhes dizer, os maiores problemas das famílias, ou o calcanhar daqueles da família, são as heranças. Existindo herança, automaticamente, se aperceberem que aquele menino que foi criado não é efetivamente filho e só foi aqui registrado e aquele registro é efetivamente legal, vão arguir a nulidade daquele registro e automaticamente cessam qualquer efeitos que o menor, que caso os pais tivessem seguido o formalismo próprio e terem a sentença transitada em julgada da adoção, podia ter os efeitos e automaticamente nada lhe inibia, porque ele ia apresentar, está aqui a sentença, transitou em julgado, eu sou filho, sim senhora, tenho o direito de ser colocado na herança. Por isso, meus caros, é importante que se proceda a isso e a constituição da adoção só é feita através dessa sentença transitada em julgado. Mas para chegarmos aí, como eu disse, é necessário que hajam várias formalidades. E para o efeito necessitaremos essencialmente de quê? De cumprir alguns requisitos. Requisitos esses que podem ser por parte do adotante,
ou por parte do adotado. Exatamente. Não é só o facto de eu querer ser adotado, que chego aí e adoto. A lei estabelece requisitos para o efeito. Não é qualquer um. Quais são estes requisitos? Teremos que olhar para o artigo 199 do Código da Família, que estabelece o seguinte: requisitos do adotante. Número 1. O adotante deve reunir cumulativamente os seguintes requisitos. Atenção, cumulativamente. Se faltar um, já não pode. Tem que estar todos os requisitos preenchidos. Vamos lá ler. A linha A. Ter completado 25 anos de idade e estar no pleno gozo dos seus direitos civis. Exatamente. O indivíduo tem que ter completado no mínimo 25 anos. Se o senhor tem 24, tem 23, tem 22, tem 21, tem 20 anos, tem 18 anos, não pode adotar ninguém. O adotante é a pessoa que adota. O adotado é o menor que vai ser adotado. Portanto, o adotante tem de ter no mínimo 25 anos. Por quê? Porque o legislador entendeu que com esses 25 anos o senhor tem idoneidade e tem capacidade suficiente para perceber e discernir se é efetivamente aquilo que quer ou não. Um menor de 20, 18, 21 anos ainda está na ilusão, pode não querer, está aí agora no momento, quero, mas na verdade depois não quer. Então, com 25 anos, o legislador achou que é suficiente para que nós possamos ter essa capacidade de adotar. Por outro lado, tenho de ter meus direitos, tenho de estar nos meus plenos direitos civis, exatamente. Não devo ter nenhuma incapacidade, quer por anomalia psíquica, ou seja, estamos aqui a falar da interdição ou da inabilitação. Tenho de estar efetivamente capacidade jurídica. Lembram-se disso, né? Temos aulas aqui sobre essas matérias em Teoria Geral do Direito Civil. Vai lá ver. Por outro lado, outro requisito é possuir idoneidade moral e bom comportamento social, especialmente nas relações familiares. Pois é, meu caro, o senhor tem que ser uma pessoa idônea, com comportamento exemplar, essencialmente nas questões familiares. Queremos dizer o seguinte: aquelas pessoas que são viciadas em álcool, que são mulherengos, que não efetivamente demonstram aqui uma idoneidade suficiente para poder ser pai de outra, ou poder adotar outra pessoa, não poderão preencher. Eu preencho os meus requisitos. Tenho mais de 25 anos e estou em plenos gozos das minhas capacidades civis. Ok, entretanto, não tenho idoneidade moral, nem tão pouco familiar. Será que posso? Um indivíduo que já se divorciou 5 vezes, 6, 7 vezes. Seja lá quais foram as razões, né? Não podemos estar aqui a julgar o facto de ter se divorciado várias vezes, mas isso já pesa na hora da passagem da adoção. Por outro lado, outro requisito aqui é ter capacidade econômica para prover o sustento e a educação do menor. No caso do adotante. Exatamente, meu caro. Se o senhor quer adotar, tem de ter capacidade mínima, tem de ter um rendimento bom, estável, regular, de modo a que possa garantir a capacidade educacional, bom provimento educacional e alimentar do próprio menor a ser adotado. Por quê? Porque se assim não for, se não tiver capacidade financeira, imagina que o indivíduo trabalha e ganha 16 mil kwanzas, 20 mil kwanzas, 21 mil kwanzas, 30 mil. Atenção, estou aqui a falar a salários debaixo do próprio salário mínimo nacional. Pessoas que ganham esses salários. E ganhando isso, meu caro, esquece, não lhe vão dar adoção de maneira alguma. Ter saúde mental e física. Pois é. Quando falamos de saúde mental e física, significa que o indivíduo não pode padecer aqui de nenhuma anomalia psíquica, por um lado, e por outro lado não pode sofrer de nenhuma doença crônica de modo a afetar a sua atividade, a sua vida. Por quê? Porque o legislador aqui pensou, meu caro, se o senhor quer adotar e sofre de uma doença crônica, provavelmente vai morrer daqui a 3, 4 dias, meses. Para que eu vou lhe dar adoção se depois vai abandonar a criança? Não faz sentido. Então tem de cumprir esse requisito. E depois tem de ter pelo menos mais 16 anos do que o adotante. Exatamente, tem que ter no mínimo mais 16 anos do que o adotante. Estamos aqui a falar que o indivíduo tem 25 anos, ok? O indivíduo tem 25 anos, atingiu a idade suficiente, mas ele tem que ter uma idade mais de 16 anos em relação ao adotante. No caso, se ele tem 25, o adotante tem que ter, no mínimo, 9 anos. Ok? Tem de ter 9 anos. Ele já não pode adotar um indivíduo de 10, porque será uma diferença de 15, nem de 11, nem de 12.
Está a perceber? Tem que ter no mínimo 16 anos de diferença. Por isso, são requisitos essenciais, são requisitos cumulativos e se faltar um destes requisitos, automaticamente o senhor não poderá ser adotante daquele indivíduo. Por outro lado, número 2 estabelece, no caso da adoção do filho do cônjuge ou do companheiro de união de facto, apenas são exigíveis os requisitos referidos nas alíneas A, B e D. Exatamente. Existem situações em que, nós vamos ver daqui a pouco, quando falamos sobre as espécies ou os tipos de adoção, em que se eu vou adotar efetivamente o outro cônjuge, o filho do outro cônjuge, é desnecessário que se cumpram alguns requisitos, como são os requisitos estabelecidos na linha E, né, ter pelo menos 16 anos de diferença, bem como o previsto na linha C, que é ter a capacidade econômica para prover o sustento dos menores. Portanto, são requisitos que podem efetivamente ser desnecessários em caso de tratar aqui de filhos do nosso cônjuge ou do nosso parceiro de união de facto. Para os requisitos do adotante, também devemos efetivamente olhar para os requisitos do adotado. O adotado também tem que preencher certos requisitos. E estes requisitos estão estabelecidos no artigo 200 do Código da Família, estabelecendo o seguinte: número 1, o adotando deve ter menos de 18 anos de idade e encontrar-se numa das seguintes condições, exatamente. Quer dizer que quem já atingiu mais de 18 anos, esquece. Nunca poderá ser adotado. Só os menores. Por isso é que o próprio fim da adoção é salvaguardar os interesses de quem? De menores. Que significa que ainda não atingiu a maioridade. A partir do momento que o indivíduo atingiu a maioridade, já não pode ser adotado. Por isso é que nós olhamos muitas vezes. Eu, por exemplo, no BIE tinha casas-lares, né? Casas-lares que cuidavam de crianças refugiados e aqueles que efetivamente não têm os pais vivos e ficavam lá, naquele centro de acolhimentos. E a partir do momento que o indivíduo atingia 18 anos, já não podia ficar ali, porque tem que seguir a sua vida. E as pessoas que quisessem adotar, adotavam, preferem normalmente adotar bebês, né? Podemos dizer, menores, mas menores mesmo que possam crescer com eles e dar-lhe a educação como se de um filho efetivamente se tratasse. Porque quando já vem um indivíduo com 9, 11, 12, 13 anos, já com a sua capacidade cognitiva formada, provavelmente vai ser difícil a interação. Não é que vai ser impossível, né? Mas é difícil. Logo, estes requisitos, para além dos 18 anos, devem preencher uma das seguintes situações. A linha A, ser filho de pais desconhecidos ou falecidos, exatamente, é um requisito essencial. E a linha B, estar na situação de abandono, esteja ou não entregue ao estabelecimento de assistência pública. Pois é, meus caros, são, para além de ser menor de 18 anos, tem de estar aqui, ter pais desconhecidos ou falecidos, ou, por outro lado, estar em estado de abandono, mesmo que não for nas casas-lares, como eu vos disse há pouco. No entanto, aquelas crianças que andam por aí hoje em dia, na rua, né? Vimos muitas crianças em Angola hoje em dia, infelizmente, a consumirem estupefacientes e outras situações que todo mundo sabe. Mas, se nós quisermos adotá-los, podemos, porque chegas lá, quem é o seu pai? Não sabe. São falecidos, são vivos, não sabe. São menores de 18 anos, preenchem os requisitos, preenchem. Tens interesse em adotar aquela criança? Provavelmente não, né? Já está viciada e tudo mais, mas se tiveres, podes efetivamente adotá-lo, vais ao tribunal, requeres, desde que preenchas os requisitos do adotante, estabelecidos no artigo 199, e já vimos que aqui o indivíduo preenche esses dois requisitos. Para além disso, o número 2 do artigo 200 estabelece: considera-se em situação de abandono o menor em relação ao qual os pais e outros parentes se tenham manifestamente desinteressados do exercício dos seus deveres por um período superior a 1 ano. Exatamente. A partir do momento em que um indivíduo ou que uma criança é abandonada durante um período de 1 ano e o pai não presta os seus deveres enquanto a pessoa que exerce o poder paternal sobre o menor, nós podemos efetivamente cuidar da pessoa como tal. Também acontece muitas vezes pais separados. Vamos lá, A era casado com B, tiveram um filho. Entretanto, B posteriormente casa com C e está com o menor. A partir do momento em que já existe uma separação há mais de X tempo, e tanto é que o outro indivíduo, o ex-cônjuge, nada faz, não presta alimentos, não faz nada disso, e já vai nisso há mais de 1 ano, há requisitos suficientes para adoção, o pai ou o novo cônjuge pode adotar a criança? Pode. Não é? No entanto, são situações muito importantes que nós devemos efetivamente olhar. Mas para além disso, temos aqui os tipos de adoção.
Os tipos de adoção, na verdade, correspondem a duas situações essenciais. A adoção poderá ser dupla ou poderá ser unipessoal. Quando é que é dupla? Será dupla sempre que os dois quiserem adotar, não é? Um filho que seja de uma outra pessoa. No caso, os pais naturais tenham deixado o indivíduo em estado de abandono ou então tenham falecido. Aí, dois cônjuges vão lá e adotam um menor. E quando é que é unipessoal? Quando simplesmente um dos indivíduos é que vai adotar. E regra geral aplica-se naqueles casos que eu apresentei há pouco. Quando há um cônjuge que já tenha filhos, automaticamente o outro cônjuge vai simplesmente adotar a nova criança, ou seja, vai ser uma adoção unipessoal. Assim sendo, o artigo 205 estabelece tipos de adoção. A adoção poderá ser constituída, a linha A, por ambos os cônjuges, desde que não estejam separados de facto, ou por homem e mulher que vivam em união de facto em condições de ser reconhecida. Exatamente. Significa que se eu sou casado, cônjuge, casado, mas entretanto estou separado com a minha mulher, separados de facto, somos casados, mas estamos separados, e ainda não há divórcio, mas há essa separação, não podemos adotar. E se, no entanto, eu não sou casado, mas vivo com condições suficientes para reconhecer a união de facto, ou seja, se preenchem os requisitos necessários, que nós depois vamos aprender aqui, para o reconhecimento da união de facto, automaticamente eu posso adotar. Essa aqui seria uma adoção dupla. E a adoção unipessoal, estabelece aqui o número 2. Pelo cônjuge ou pelo homem ou mulher que vivem em união de facto relativamente ao filho do outro. Ok? Individualmente por pessoa não casada. Pois é, mas aqui quando olhamos para a questão do cônjuge, da unipessoal, nós temos aqui duas situações. A primeira é pelo cônjuge ou pelo parceiro de união de facto do filho do outro, não é? Ou então eu mesmo não sendo efetivamente casado ou nada disso, posso individualmente fazer a adoção do menor. Depois temos aqui os artigos 206 que vai efetivamente dizer-nos como é que ocorre a adoção dupla, estabelecendo o seguinte: a adoção dupla do menor faz extinguir os laços de parentesco entre o adotado e os seus parentes naturais, os quais só serão de entender para o efeito de constituírem impedimentos matrimoniais. Exatamente, significa que, meus caros, se eu estou aqui a celebrar, a adotar um menor, ok? Significa que todos os efeitos que ele tinha com a outra família cessam, ok? Cessam e vai ganhar os efeitos em relação a mim. Porém, manter-se-ão os efeitos em relação aos impedimentos matrimoniais, ou seja, não obstante a ele agora ser meu filho, não significa que vai ter que casar com a mãe dele natural, com a irmã dele natural. Não, não pode. Esses impedimentos serão mantidos, porque serão aqueles impedimentos relativos. Lembram-se, né? Falamos aqui em sede da aula de parentesco, já disse, vamos lá ver. Depois, a adoção unipessoal. O que é que consubstancia-se na adoção unipessoal? Estabelece o número 1. Pela adoção unipessoal, o adotante, se for homem, substitui-se ao pai natural do adotado e, se for mulher, substitui-se à mãe do adotado, cabendo ao adotante exercer em exclusivo a autoridade paternal sobre o adotado, salvo quando o adotado seja filho do cônjuge ou companheiro de vida em comum do adotante. Caso em que a autoridade paternal será exercida em conjunto com o progenitor natural. Número 2. Subsistem as relações de parentesco do adotado com o pai ou a mãe natural que não for substituído pelo adotante. Portanto, meus caros, é basicamente isso que nós podemos aqui analisar em sede da questão ligada aos tipos de adoção. Depois temos o consentimento, claramente, naquilo que é o prosseguimento. Imaginemos que já conseguimos cumprir aqui os requisitos e já vimos que a adoção vai ser dupla ou unipessoal, agora é necessário que haja consentimento, exatamente. Sempre que o indivíduo estiver vivo, no caso, os pais naturais estiverem vivos e há aqui efetivamente só uma questão de abandono, é necessário que se dê ao consentimento, se ele quer ou não quer. Por outro lado, não obstante aquele consentimento
ao consentimento dos progenitores naturais, que são os pais, e algumas vezes podem ser substituídos por representantes legais, também deve, em algumas circunstâncias, existir o consentimento dos menores. Para tal, nós só precisamos olhar para o artigo 201, que estabelece a adoção por consentimento dos pais. Podem ainda ser adotados menores cujos pais naturais prestem consentimento da adoção, ou seja, não obstante aquilo que são os requisitos do adotado, que é ser filho menor, sendo menor, estar em estado de abandono, ou então ter pais desconhecidos ou até falecidos, se conhecer os pais podem efetivamente consentir. Não, está bem, sem problema. No artigo 202 ainda estabelece a proibição de declaração de filiação. A Constituição da adoção impede a declaração de filiação posterior por parte do progenitor natural, ou seja, a partir do momento em que ele dá o consentimento ou se constitua a adoção pelos requisitos estabelecidos no artigo 200, o indivíduo, o pai natural, não poderá surgir aqui e dizer não, quero filiar o meu filho, esquece. Agora, quando é que é necessário o consentimento do adotado, né, que é a criança, que é o menor? Somente quando o menor tiver 10 anos, ou seja, o menor que tenha completado 10 anos de idade não pode ser adotado sem o seu consentimento. Pois é, independentemente dos pais ou dos adotantes preencherem os requisitos estabelecidos no artigo 197, se o menor disser que não quer ser adotado, ele não será adotado, porque é necessário e obrigatório o consentimento dele nos termos do artigo 203. Bem, posto isto, nós vamos agora analisar a questão dos efeitos da adoção, exatamente. Imaginemos que já cumprimos todos os requisitos estabelecidos, já passamos para todas as formalidades previstas para a adoção e, na verdade, como eu lhes disse, é efetivamente um processo esse que inicia-se com um requerimento junto ao tribunal, onde os adotantes vão dizer que têm interesse em adotar o menor tal, vão efetivamente identificar-se e tudo mais, vão apresentar os fundamentos que lhes levem a cumprir com os requisitos estabelecidos no artigo 199 e também o menor nos requisitos estabelecidos no artigo 200. Uma vez feito isso, o tribunal vai proferir algum despacho dando ou não o seu consentimento. Depois disso, vai se reunir à primeira audiência e, atenção, para além daquilo que são os requisitos, preencher os requisitos, apresentar os factos e o direito, o indivíduo deverá também juntar o Conselho de Família. Atenção, já falamos sobre o Conselho de Família. É um órgão muito importante no que tange as relações jurídicas familiares. E, assim sendo, o juiz depois chamará esse Conselho de Família para dar o seu consentimento, para dar o seu parecer, na verdade, em relação àquela questão concreta. E depois daí, se achar que estão efetivamente preenchidos os requisitos, o tribunal vai decidir. Decidir é aplicar a sentença. Aplicando a sentença, vão começar a produzir efeitos jurídicos, quer para o adotante, quer para o adotado. Nós vamos agora, assim, olhar para isso. Eu vou então apagar o quadro para que possa colocar aqui um novo esquema em relação aos efeitos da adoção. Posto isto, vamos então agora olhar para a questão dos efeitos, né? A adoção, não obstante aqui a ser consolidada, como eu disse, através da sentença transitada em julgado, começará a produzir efeitos para as partes, no caso para o adotante e também para o adotado. Em relação ao adotante, no caso a pessoa que adotou, primeiramente ele terá o direito de exercer o poder paternal em relação ao menor adotado, claramente. A partir dali, a partir do momento que adota a criança, é designado pai e, sendo pai, vai exercer o poder paternal do menor. No caso, o menor estará na sua custódia. Para além disso, ele vai ter de passar os seus apelidos para o menor. E se repararem, nós temos aqui, nos termos dos artigos 208, que estabelece, havendo dupla adoção, o menor deixará de usar os apelidos da sua família natural e o seu nome será composto com os apelidos mantendo o paterno dos adotantes. Exatamente. Por outro lado, também terá de prestar alimentos aos filhos.
meu senhor, se vai adotar a criança, tem efetivamente agora a obrigação de prestar alimentos ao menor. E já falamos aqui o que é alimentos em direito, né? Consubstanciam-se em todos aqueles elementos necessários para a subsistência do menor, tais como educação, vestuário, alimentação, entre outros meios de vital importância para a sua vida. Por outro lado, também terá sobre ele impedimentos matrimoniais, claramente, se vai efetivamente ser pai do menor, não poderá contrair matrimônio em relação a ele. E, para finalizar, existirá aqui uma extensão do vínculo de parentesco. Por quê? Porque vai, a partir dali, ser parente do menor e o menor também será parente em relação a ele. Tanto aqui, nós olhamos aqui para esta extensão do vínculo do parentesco, também temos aqui. E não só, ele não torna-se o menor aqui em relação ao menor. Os efeitos não consubstanciam-se aqui no parentesco, não só em relação ao pai, ao adotante, mas também em relação aos filhos, caso eles tenham filhos. Porque a partir dali também será irmão natural daquele, natural não, será irmão do outro filho. Para além disso, o menor tem direito efetivamente aos apelidos também, tem direito de receber alimentos em relação ao pai, também de prestar alimentos. Aqui nós podemos olhar aqui em dar, porque se o pai tiver numa situação econômica financeira baixa e o filho adotado tiver capacidade para tal, deverá efetivamente prestar alimentos ao indivíduo adotante e, por outro lado, terá também direitos sucessórios, ou seja, na eventualidade do pai adotado falecer. Eu estou aqui a falar pai adotado, mas em termos gerais, a partir do momento em que o indivíduo é adotado, é considerado filho e o outro pai. Só assim. Esquece filho adotado. Meu filho adotado não existe. É seu filho, é seu filho. É seu pai e ponto. Por outro lado, direitos sucessórios, dizemos o seguinte: ele vai, na eventualidade do pai falecer, suceder no seu patrimônio, e se ele falecer, o pai poderá suceder no seu patrimônio, porque efetivamente existe aqui esse parentesco entre ambos, e já vimos que na linhagem do chamamento da sucessão, em primeiro lugar chamam-se os descendentes e depois os ascendentes. E nesse contexto, o adotado passará a ser descendente do adotante e o adotante ascendente do adotado. E para além disso, o próprio menor terá o direito de um novo assento de nascimento, ou seja, vai retirar os apelidos dos seus pais naturais e passará a ter um novo assento com os nomes ou os apelidos dos seus novos pais, ou do seu novo pai, ou apenas da sua mãe, em função daquilo que for o tipo ou a espécie de adoção. E para finalizar, temos aqui ainda a questão da revisão da sentença. E mais uma vez, nós vamos ter que nos ater aqui ao nosso Código da Família, que nos termos do artigo 216 e 217 e 18 vai efetivamente nos dizer como é que funciona essa questão. Bem, revisão da sentença. A revisão da sentença pode normalmente ser decretada também pelo tribunal, se o tribunal verificar que houve algum erro essencial quanto à pessoa do adotado, ou quando haja falta de consentimento, ou este tenha sido prestado sob coação, exatamente, se existir aqui algum vício de vontade, e nós já dissemos que vamos, posteriormente, em Teoria Geral do Direito Civil, abordar melhor sobre essas questões dos vícios de vontade, quer a coação, quer o erro, configuram efetivamente aqui a vício de vontade, e existindo, podem as partes efetivamente requerer aqui a revisão da sentença. E uma vez revista a sentença, poderá desencadear aqui a revogação da sentença nos termos do artigo 218, que estabelece que a sentença de adoção pode ser revogada pelo tribunal, a linha A, quando o adotante ou os adotantes tenham abandonado voluntariamente o menor, deixando-o desamparado ou manifestamente o submetendo a um tratamento incompatível com a situação de filho. Claramente, meu caro, se você adotou o menor, abandona-o, deixa-o no relento, não lhe dá o devido tratamento enquanto seu filho. Se efetivamente se verificar essa situação, o que o tribunal faz? Revoga a sentença. E não vai fazê-lo assim, vai ser o Ministério Público que vai requerer e a sentença é efetivamente revogada. Número 2, ou a linha B, a pedido do próprio adotante ou ainda do próprio adotado, por si ou por intermédio de representante ou de qualquer outro herdeiro legitimário, quando se verifique atentado contra a vida ou grave atentado contra a honra do adotante ou do adotado. Exatamente. Se o adotante atentar contra a vida ou ainda contra a honra do adotado, pode este requerer a revogação da sentença. E vice-versa, ou seja, se o adotado atentar contra a vida ou contra a honra do próprio
adotante, também pode o adotante requerer aqui a revogação. Para além disso, a linha se estabelece. Podemos ainda também verificar a revogação quando se verifique absoluta incompatibilidade entre o adotante e o adotado após este ter atingido a maioridade. Meu caro, você cresceu e não se considera mais meu filho, ou não há compatibilidade entre eu e você, é melhor a gente terminar as relações, segue a tua vida, eu vou seguir a minha, vai me revogar efetivamente a própria sentença que deu lugar à adoção. Para além disso, podemos aqui desencadear alguns efeitos. Esses efeitos estão estabelecidos no artigo 219. Meus caros, é basicamente isso que eu tinha preparado para hoje. Hoje olhamos então para a questão da adoção, que é um dos elementos mais importantes no que diz respeito às fontes das relações jurídicas familiares. Daí aqui abordamos sobre ele aqui em segunda instância, logo a seguir ao parentesco, porque produz efetivamente os mesmos efeitos que o parentesco, na medida em que o indivíduo adotado passa a ser filho e o adotante passa a ser pai do menor e automaticamente poderão ter direitos e deveres recíprocos em relação a cada um deles. Assim sendo, espero eu que tenha gostado da minha abordagem hoje. Abordei claramente sobre a questão do próprio conceito, das modalidades, dos fins, do âmbito. Falamos aqui sobre o consentimento e os efeitos da adoção e, para finalizar, sobre a sua revisão e revogação da sentença. É sempre um prazer estar aqui a compartilhar conteúdos consigo. Espero eu que esteja efetivamente a gostar. Caso não esteja, também deixe aqui o seu dislike ou então alguma crítica que nos possa ajudar a melhorar nos comentários, porque nós efetivamente precisamos disso e melhorar e nos superar a cada dia que passa, e se contarmos com a sua ajuda será ainda melhor. Por isso, obrigado pela sua audiência e pelo tempo dispensado. Eu espero por si num próximo vídeo. Como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia.